Fala, minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre Internacional. Nesse vídeo aqui te atualizar as últimas do Colorado. Rapidinho, porque é o que tenho, já vou sair aqui um pouquinho mais das férias, mas tenho novidades. O Inter acaba de soltar uma nota informando que Thiago Maia não joga mais pelo clube, está liberado nesta temporada de 2024. Por quê? Um motivo familiar. Se você não sabe, fique sabendo, o pai do Thiago Maia teve recentemente um AVC, ele já estava bem, já tinha voltado, tal, ele chegou a ficar fora de uma das partidas para viajar e cuidar do pai, aí agora retornou, estava novamente à disposição, estava à disposição do Roger, mas o quadro, segundo o Inter, agravou e ele, obviamente, por uma questão de estar perto do pai, estar perto da família, não está à disposição, não vai mais jogar. Ele está fora dos 2 próximos jogos e vai cuidar aí do que é mais importante, que é a sua questão familiar, e é óbvio que eu imagino que todo mundo vai entender esta questão do Thiago Maia. Mas tem mais últimas informações do momento do Colorado que eu quero te deixar bem informado, porque essa é a proposta desse canal, sempre em nome de KTO. Você sabe, na KTO, onde a diversão acontece, é onde a gente brinca, se diverte, com calma, com responsabilidade, sabendo, aquelas histórias todas que a gente tá cansado de falar aqui, que a KTO te diz que é para jogar com responsabilidade. Mas se quiser dar uma passadinha na KTO, tem até QR Code agora na tela para tu dar aquela brincada, beleza? Gente, vamos lá. Primeira informação sobre Bernabé. O presidente esteve no Charla e estava bastante otimista com a permanência do Bernabé. Se disse otimista o presidente Alessandro Barcelos, dizendo que sim, é possível, é viável, que a tendência seria a de uma permanência do Bernabé. Então, saiba, esta é uma informação extremamente relevante. O presidente Barcelos, otimista com a permanência do Bernabé, e a partir de agora o Inter já não tem muito mais o que fazer no Campeonato Brasileiro, vai aí, claro, brigar por uma vaga, tá, mas não dá mais título, mas vai também tratar de, primeiro, segurar essas peças importantes e, claro, daqui a pouco perde um Vitão, um outro jogador e pode ir atrás no mercado de transferências. Outra informação passada pelo presidente nessa entrevista que é super relevante. Ele disse que a tendência é que o Valencia permaneça no Inter. O presidente tem confiança que o Valencia vai permanecer. E essa era uma dúvida que muitos torcedores tinham diante da má fase do Valencia um tanto quanto desinteressado. A toda hora tinha algum torcedor colorado mandando as fotos que o Valencia postava acompanhando o Emelec e dizendo, olha, esse cara tá mais preocupado com o Emelec. Eu dizia, gente, é normal. Quando a gente via os ex-jogadores do Inter fora daqui acompanhando, recentemente o Alisson, goleiro, disse que acompanha o Inter e tudo mais. Agora é a vez do cara fazer isso com dele, não quer dizer que ele tá fora. E o presidente tratou como o Ener Valencia um cara que vai permanecer. E disse, olha, o Inter acredita inclusive que tá recuperado o futebol dele, porque contra o Flamengo ele faz um gol, dá uma assistência, joga bem, tá com moral e tudo mais, vai permanecer. O que não vai ficar é o Alário, né? O Alário a gente sabe que sai, o empresário dele já tá comunicado, já estão procurando um outro clube e tudo mais, então o Alário tá de saída. O Alário sai, o Johan deve sair, é outro jogador que recebeu poucas oportunidades. O Wanderson tem uma grande dúvida, porque é um alto salário, e recentemente o Inter tinha tratado o Wanderson, Alário e o próprio Ener Valencia como jogadores que poderiam abrir espaço importante na folha para se caso o Inter precisasse fazer grandes contratações. Ainda sobre contratações, 2 nomes despontam na lista de possibilidades. O primeiro é o Eric, volante do Atlético Paranaense. No off, no bastidor, na última partida no Rio de Janeiro, a direção nem negou e nem confirmou o nome. E por que eu preciso te dizer isso? Porque os dirigentes não falam abertamente, sim, olha, abrimos negociações com o Atlético Paranaense, como já fez outrora, mas também não nega. E me parece o seguinte, o Inter, a leitura que eu faço, tá, é só uma leitura. O fato do Inter nem negar nem confirmar tem um ponto aqui. A gente conhece como é que funciona o futebol. É porque o Inter está tentando, mas sabe que é difícil. E talvez até improvável a conseguir contratar esse jogador. E por isso não vai confirmar. Mas também não pode negar, porque se dá certo, depois fica, foi lá e negou um nome e tudo mais. Mas o Eric do Atlético Paranaense é uma das possibilidades, e é um nome que é falado, que é tentado, que é olhado, um segundo homem de meio campo, muitíssimo um bom jogador, tá? Ele é muito, tá no Atlético, só que assim, o Corinthians recentemente botou 6 milhões de euros na mesa, botou 3 milhões de euros na mesa, eles pediram 6, foi algo assim, tipo, o valor deles é 6 euros, não vai pagar, não vai colocar e tudo mais. Lucas Barbosa, e esse é um ponto interessante, lá no Rio de Janeiro, dirigentes do Inter, não vou falar especificamente o nome, mas não é muito difícil de entender quais são os principais dirigentes do Inter, passaram para os repórteres que estavam lá, que o Lucas Barbosa sim foi tentado, foi olhado, mas que a cada vez que se conversa o Santos pede mais,
que começou em 4 milhões de dólares pelo jogador, mas o negócio está crescendo, que o Santos, a cada vez que se senta para conversar sobre o Lucas Barbosa, eles pedem um valor a mais. Cara, 4 milhões de dólares está o quê? 20 e tantos milhões de reais, 28, 26, é muita grana, o Inter não vai pagar isso pelo Lucas Barbosa, que está hoje no Juventude, é um atacante que joga canhoto, que joga pela direita, ele é alto, pode ser aquele cara atacante para opção, né? Hoje o Inter tem 2 meia-pontas, como diz o próprio Roger Machado, né? Tem o Gabriel Carvalho e o Tabata, e teria um cara mais atacante. Mas o Inter tá dizendo, olha, tentei, falei, mas o problema é que eles estão pedindo muita coisa. Lá quem tá no Santos é o Paulo Brax, tá? É o CEO do Santos, o cara que tá... Ele e um outro cara que é conhecido do torcedor colorado também, o Alexandre Galo. Esse é um pouquinho mais antigo, mas ele também já trabalhou no Inter como técnico colorado. Gente, deixa eu fechar aqui com a informação do Oscar, porque tem uma informação importante. O Jairo Vinck, do canal do Baldasso, é o pai dessa notícia que está a todo momento trazendo mais informações e mais bastidores e tal. E a última informação que a gente está recebendo é o seguinte. O Inter não desistiu do Oscar e segue tentando e conversando com ele. Recentemente nós já tivemos até que o presidente estaria em contato com o jogador, mas pelo menos o Inter está mantendo contatos com o staff do Oscar. A questão é a seguinte, eles seguem com a versão, olha... Nós queremos ir para a Europa, o jogador está pedindo para ir para a Europa, ele quer voltar para o futebol europeu. Só que aqui vem a boa notícia para o Inter. Não tem nenhuma proposta na mesa dele. Ah, ele quer ir para a Europa? Pois é, mas tem que combinar com os times europeus. Nenhum time europeu até agora fez proposta, ou pelo menos uma proposta que seja agradável ao jogador, que ele queira jogar. Então, isso favorece ao Inter. Por quê? Se ele, viu todo o mercado europeu, não tem uma barca para ele vai começar a cogitar o futebol brasileiro. E aqui vem a questão. Como o Inter está na cola, está falando diariamente, está conversando sem parar, há um entendimento, ou praticamente uma certeza no estádio Beira-Rio que, se esse cara vier para o Brasil, será para o Inter, será para jogar no estádio Beira-Rio. Não vai ser no São Paulo, onde tem a relação, ele foi criado, não será para o Flamengo, onde ele de fato teve chance de vir, né? Ele teve possibilidade real, concreta de retornar para o Flamengo recentemente, não. Será para o Beira-Rio. E o grande motivo é, além da ligação do Inter e tal, ter aberto as portas lá atrás, ter salvo a carreira dele no momento difícil do São Paulo, a história é bem difícil até, e é mal contada, enfim, um dia a gente tem que contar toda essa história aqui para quem é um pouco mais novo, mas a questão é que o Inter tem certeza que será para o Internacional. Por quê? Porque o Inter tá na cola, porque o Inter tá ali acariciando, negociando, falando e mostrando interesse. Então o Inter acha o seguinte, olha, hoje não dá para dizer que tá perto, porque ele ainda quer a Europa, mas não tem nenhuma proposta da Europa. Se isso continuar assim pelos próximos dias, uma hora ele vai ter que tomar uma decisão, mais dia ou menos dia. Bom, daqui um pouco, virou o ano, não acertou com nenhum clube, o Inter tá aqui de portas abertas. O Oscar seria uma cereja do bolo colorado. Não quer dizer que o Inter vai cruzar os braços e ficar esperando. Mas é o tipo do jogador que é tão diferente que se acredita no estádio Beira-Rio. Bom, tá, ele não achou nada na Europa, voltou, considerou o Brasil, há um entendimento no Beira-Rio que a preferência é do Inter. E aí, o que tu acha dessa história toda? Inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.